Muito obrigado, senador Luiz Henrique. Uma honra atender o seu convite e o convite do senador Cristóvão para essa importante e seminal comissão. Saudar a todos aqui aos presentes. Eu vou falar um pouco sobre o Brasil que queremos e o ensino superior, de uma forma que terá muitos encaixes, né, complementares ao que disse o professor Osiris Silva. Vou fazer uma digressão e depois eu vou fazer um conjunto de propostas, né, que são que poderão se materializar, e por algumas razões, no objeto dessa comissão, que é fazer leis, né, melhorar o conjunto jurídico-legal, o embasamento jurídico-legal, porque esse país tem o condão de esperar que um conjunto sempre de aparatos legais ajude a sociedade a se mover por um conjunto de dados e fatos históricos que eu vou aqui tentar fazer a título de comparação e provocação com um país que é diferente do nosso, mas talvez seja o mais parecido com o nosso, que é os Estados Unidos da América. A primeira questão é, as universidades, senador Luiz Henrique, elas são fatores de transformação ou repositórios do status quo no Brasil hoje? Essa é uma primeira pergunta, né? E elas deveriam ser, né? Nós olhamos muito a questão das grandes écoles durante o período de governo do senador Luiz Henrique. Nós trouxemos a ENA para Santa Catarina. Já na época, o Napoleão tinha aquela preocupação de fazer grandes escolas que estivessem ligadas aos grandes temas, até parecido, coincidentemente, com o que o Nizam Guanais falou outro dia, que o Brasil tem que se escolher alguns grandes temas e fazer todos os esforços nessa direção. Foi o que fez, na época, o modelo das grandes écoles, né? Mas a comparação aqui é mais com os Estados Unidos. E fazer a pergunta no Brasil, se as universidades no Brasil, elas têm um papel de vanguarda, terão um papel de vanguarda, né? E se elas devem ter, como fazer com que isso aconteça. Tiveram no passado recente? Tiveram aqui mesmo, a UNB teve, a USP teve, mas é vamos dizer assim, um problema recente. Antes disso, eu levanto um desafio, quer dizer, eu enfrento um desafio. Quando o senador Luiz Henrique e o senador Cristóvão falam do Brasil que queremos, nós de cara temos um problema. O Brasil que queremos. Nessa sala, é bem possível que haja um consenso sobre o Brasil que queremos. Nesta sala, nesse momento, as pessoas estão aqui interessadas na discussão dessa relação com o papel das universidades nesse Brasil que queremos. A questão é, o que seria isso? Essa é uma primeira questão. O que é isso, né? Hoje, me parece que tem uma resposta enigmática, mas, ao mesmo tempo, explicativa de tácita, que é o Brasil das ruas. E eu me recordo que, recentemente, nas páginas amarelas da Veja, professor Reutemann, um desses meninos que foi entrevistado respondeu: eu não sou de direita, um dos líderes de rua do Movimento de Junho. Eu não sou de direita, não sou de esquerda, não sou reacionário. Eu apenas viajei aos Estados Unidos pagando o meu bolso em 24 vezes. E eu vi que as coisas lá funcionam. Eu gostaria que as coisas funcionassem aqui. Só isso. Então, não me acusem de reacionário, de esquerda, de direita, não quero bandeiras, eu quero que as coisas funcionem. Funcionem. 7 milhões de brasileiros viajam para o exterior todo ano e trazem esse sentimento. O funciona versus o não funciona. É um pragmatismo, parece que um novo pragmatismo começa a surgir no Brasil. Essa riqueza do qual o senhor falou, a necessidade da descentralização, que é a luta de uma vida do senador Luiz Henrique, é o funciona versus o não funciona, o emperrado versus o funciona. A comparação com os Estados Unidos, pelo tamanho, pela formação de um país de imigrantes, é uma comparação muito complexa. Mas eu gostaria de me ater a um particular, que é a lógica da sociedade americana de ser uma sociedade emanada de um consenso, emanada de uma ideia, que é o que nós estamos precisando aqui. Qual é o consenso, qual é o conjunto de consensus politics nos Estados Unidos, do que eles chamam de American Exceptionalism? O que está por trás disso? Tem consenso sobre ideias e objetivos que antecedem a própria formação da nação, das 7, 8 primeiros estados, depois da União, observado naquelas viagens para Tocqueville.
né, olhado por Norberto Bobbio como um fenômeno, porque era a primeira vez que se fazia desde a Grécia um esforço democrático amplo que incluía os pobres. Mas não seria puxado para baixo pela média para baixo, com todo respeito ao que pode ensejar. Esse é meu comentário. É do Bobbio, não é meu. Havia uma ideia de levantar todo mundo sob um conjunto de premissas. Essas premissas são liberdade individual, esforço individual. O que o senhor falou é equidade. Qual é o sentido de igualdade na equidade? Igualdade de condições. Inclusive, os reparos agora da lógica do governo democrata americano, quando ele fala, olha, eu estou investindo no povo, mas é para dar igualdade de condições para o pessoal poder trabalhar, montar Main Street, montar a microempresa, montar o pequeno negócio. E eu falo isso com 15 anos de sistema SEBRAE, em que eu ocupei cargos estaduais e nacional, até da própria reinvenção do sistema SEBRAE. Uma luta de uma vida inteira também. Então, a propriedade privada nos Estados Unidos, a gente vê em filme, é o no trespassing. É uma decisão tomada. Não há discussão do uso social infinda do se vai ou não vai licenciar para uso, se isso, se aquilo. Não, ou é ou não é, é premissa. Né? Então, o Brasil que queremos, ele é como? Liberdade de mercado, pouco imposto, eficiência. Os Estados Unidos hoje, essa briga do Obamacare foi de 22% para 23%, senador, do PIB, para sair de 22% para 23% de cobrança de imposto sobre o PIB. Nós estamos em 37%, 38%. Né? Porque a lógica do crowding out. Quanto mais investimento público ele ocupa a lógica de investimento, menos investimento privado. Ou menos eficiente, muitas vezes, a lógica toda do investimento. Hoje de manhã, o professor Fischler estava na TV de manhã, até o professor Trebat, é um dos candidatos a vir nessa, que é da Colômbia, ele falava, o Brasil tem muitos problemas, mas 18% de investimento sobre o PIB é o problema, é pouco investimento. E aí nós vamos cair no dilema ali na frente, que é o dilema do custo dessa universidade no Brasil e da relação do custo do ensino no Brasil e da sua prioridade pelo ensino básico e ensino fundamental. Como sair disso? Nós vamos ver à frente. Inovação e eficiência se dão com conhecimento e o valor do conhecimento. Qual é o valor do conhecimento numa sociedade sempre privilegiou muito mais a informalidade, muito menos, mais as relações pessoais, o familismo, e muito menos a meritocracia, como foi apontado aqui. Né? Essa visão de impostos baixos, de alta produtividade, faz com que o brasileiro hoje produza 1/5 do americano, 1/8 do alemão, 1/6 do coreano. Isso é um problema. O senhor falou disso. Nós estamos com a armadilha do crescimento logo ali, com a armadilha da conta corrente logo ali. Por quê? Porque nós fomos pelo lado do consumo, não pela criação de bens e capitais, investimento em bens e capitais, mas no início da formação muito justa, acertada, em grande medida, da criação do mercado de consumo de massa no Brasil. Mercado de consumo de massa no Brasil, esse que é ineficiente, porque ele é caro, ele custa caro e tem um vício de origem na lógica capitalista que ainda está presente, que é o inverso da matriz capitalista, que é custos marginais cadentes e preços cadentes, com maior produção. Nós não temos isso. Né? Então, essas premissas, esse conjunto de valores, fizeram com que, nos Estados Unidos, e aqui a comparação, aqui eu não estou fazendo apologia da história americana, mas eu estou explicando, do meu ponto de vista muito particular, por que se lutou por uma independência, por que se fez uma guerra, por que se fez uma secessão, por que se libertou os escravos, que lutas foram essas? Eu entendo que porque havia uma ideia, né? Não uma aventura. E esses países, o senador Luiz Henrique mencionou aqui, na sua lista, são todos os chamados born free, os países nascidos livres. Por quê? Porque nasciam dessas ideias, nasciam desses conceitos. Né? Os conceitos que vêm da Carta Magna de 1600 e tanto, na Inglaterra, né? É um conjunto de valores que antecede. Né? Essa agenda no Brasil toda, ela foi muito mais lenta. Eu não vou entrar na história do Brasil aqui, porque seria muito penoso essa discussão e não seria esse o objetivo. Né? A lentidão do Brasil. E nos Estados Unidos houve uma preocupação. Você veja que um comerciante, John Harvard, de 1600 e pouco, né? Ele faz uma universidade. Um comerciante. A USP é de 1960, faixa de 46. A USP 34. Nós estamos falando de Harvard de 1676.
1676, feito por um comerciante. Então, essa lógica, né, o que viria a ser a Ivy League, o que são essas 8 ou 9 universidades? E depois, a sua nova forma, que é o Caltech, o MIT, né, que é a parte tecnológica, a parte da transformação. Porque, assim, essas universidades foram feitas emulando Oxford e Cambridge. Foram. Chama-se Cambridge, a cidade onde está sediado Harvard. Né? Porque havia um sentido de que a elite teria uma responsabilidade, formar elite seria responsável. É o inverso no Brasil. Quando se fala em formação de elites, se gera um pânico geral. Porque a elite no Brasil se tem um preconceito de que ela viesse a trabalhar contra o povo. E a elite, Mosca e Pareto, a elite tem uma responsabilidade de condução das coisas, o que ela tem que ser é fluida, aberta, acessível. Nós precisamos criar um novo tipo de elite menos estratificada do que da ENA, que nós levamos para Santa Catarina, governador? Possivelmente, porque nós estamos no século XXI. Mas essas lições nós não podemos, de excelência, esses valores nós não poderíamos deixar de fora se nós quisermos fazer essa mudança no sentido de produzir excelência em todos os níveis, no nível político, no nível econômico, no nível das medicinas, das pesquisas e hoje da tecnologia, Caltech, MIT. E aí vem um paradoxo. Se no Brasil, governador, nós conseguimos fazer um MIT e do MIT uma Embraer, por que não se fez mais vezes isso? Como se fez uma UFSC em Santa Catarina com o professor Casper Erik Stemmer, né, com a parceria com Aachen, se fez a mecânica e as engenharias lá de Santa Catarina. Eu, no governo Luiz Henrique, tive a honra de presidir a empresa de parcerias público-privadas, nós fizemos o Parque Sapiens, que é fruto disso tudo lá atrás. Leva muito tempo, mas é fruto. Um professor da UFSC, certa vez, me perguntou, o que vocês estão fazendo? Privatizando a UFSC? Não estamos privatizando a UFSC. Nós estamos respondendo aos recursos que foram dados para a Universidade Federal e ela está respondendo, criando empresas, criando negócio, vai pagar a conta. Ela está transformando o conhecimento numa gaveta em empresas que vão pagar a conta. Eu não vou me alongar muito, mas eu teria várias anotações aqui que seriam interessantes nessa composição, mas eu vou mencionar 5 grandes tendências mundiais que deveriam ser acopladas a algumas lógicas de propostas que são a mesma linha que foram levantadas aqui, mais para imediato. A primeira é entender que essas mudanças a qual o professor Osiris se referiu, elas estão em todo mundo e em toda parte. E isso é uma oportunidade, porque como nós não fizemos o trabalho de casa, nós podemos fazer. Igual. Né? Nós não fizemos muitas dessas coisas, então, mas podemos fazer. Podemos recuperar o tempo perdido. Os orientais estão fazendo isso. A democratização do acesso ao conhecimento é global e ela não é mais, o acesso ao conhecimento não é mais uma reserva de mercado das universidades. O Google tem conhecimento, o conhecimento está em toda parte. As universidades teriam um outro papel na contextualização, na construção, na modulação das coisas, porque conhecimento hoje é commodity, informação é commodity. Agora, a transformação desse conhecimento numa estratégia que faça sentido para o desenvolvimento do país, em cima de valores, né, de escolhas, é que seria o desafio mundial aqui. A competição por fundos e alunos será global, é global, inclusive pelo ensino à distância. As tecnologias digitais, aqui isso mereceria um capítulo à parte, transformam todos os campos de atividade e muda a criação de valor no campo da educação. A mobilidade global, mais parcerias internacionais, mais busca por talentos sem fronteiras. O mundo inteiro está buscando, é o brain drain, todo mundo buscando gente pronta. E o Brasil é um país fechado, o Brasil não busca ninguém, nós dificultamos muitas vezes a entrada, né? E eu vou falar nas propostas, né, sobre isso. E a integração com a indústria. Né? Então, a pergunta é, no caso do Brasil, senador, o que nós precisamos que o ensino superior produza? Ele deve responder, portanto, a desafios locais e globais. Devemos pensar em que produção seria essa. Mas tem coisas que eu já, assim, olhando para buscar essas respostas, né, como pagar
como pagar mais pelo que é mais importante? Se falamos de meritocracia, nós temos que pagar mais pelo que é mais importante. Pagar mais pelo que é mais importante não é gastar, aí é investir. Seria investir. Isso poderia ser uma premissa de um novo sistema legal de investimentos, de incentivos no Brasil. Como qualificar, modernizar e ampliar esse sistema universitário? Gastando menos. E gastando menos por quê? Aí vem a questão do senador Buarque de Holanda. Nós precisamos gastar no ensino básico e no ensino fundamental, onde é mais rentável. O senador Luiz Henrique e eu conhecemos a experiência da Knowledge Universe. Knowledge Universe é uma empresa privada com sede em Los Angeles, que agora a sede está em Singapura. Eles montaram escolas em Singapura. São bases e plataformas para entrar na Índia e na China, com 2 professores em sala de aula para crianças de 0 a 12, K-12. Qual é o segredo? Um professor falando mandarim e um falando inglês britânico dentro da mesma sala de aula de 0 a 12. A criança sai fluente nos 2 idiomas como idiomas maternos, idiomas, né? E um ensino que está baseado nas melhores aulas de internet do mundo, colhidas por um sistema de doações gratuitas. Então, é tabela periódica, então é essa aula que nós vamos assistir juntos, aluno e professor. O professor não vai ensinar, ele vai modular a aula em 2 línguas. Precisa sobrar dinheiro para isso tudo. A escala, a tecnologia permitem. Agora, de pronto, e eu vou aqui fechar essa lógica aqui de sugestões, eu fiz algumas aqui, governador, para o que seria essa lei, né, para a gente começar a decolar com isso. Primeiro, e aí de acordo com o mesmo conjunto de princípios do Dr. Osiris Silva, permitir que as empresas possam deduzir imposto de renda de investimentos realizados em centros de pesquisa de excelência. Por que não? Se a Lei Rouanet permite para outra coisa, por que não para essa coisa? Né? Mas que isso possa ter uma lógica de agência de regulação desse ensino, desse modelo. Resultados. Não é para ficar enchendo o saco, mas é para ficar controlando para ver se é investimento ou é gasto. Isso é uma lógica diferente da lógica que nós temos hoje. Por exemplo, aqui, voltando, portanto, os encaixes estão aqui. Indústria farmacêutica. Pode uma empresa investir hoje na Fundação Oswaldo Cruz? É complicado. Uma empresa investir, um laboratório. Não pode. Não pode. Né? Não pode, senador. Deveria poder. Pode uma empresa privada hoje, há facilidade para que uma empresa, uma Ventes ou uma Nacional, uma CIMED, possa fazer, tem incentivos para que ela faça um centro tecnológico? Tem dificuldades, não tem incentivos. Na agropecuária, empresas do agribusiness podem investir na Embrapa? Podem fazer spin-offs da Embrapa? Nós fizemos no Sebrae, eu era diretor técnico do Sebrae, nós fizemos a Apex, era uma gerência do Sebrae, virou uma empresa. Você pode fazer spin-offs. A Embrapa pode gerar 3, 4 empresas. A Oswaldo Cruz pode gerar 1 ou 2, porque podem estar desacomodadas os setores. Você pode aproveitar o que tem também. Esse é o imediato. E criar esses sistemas de parcerias público-privadas, né, que permita esse investimento em projetos que sejam inscritos. Bancos podem investir na FGV? Não podem. O que aconteceu? Eu tenho um relacionamento pessoal com o Paulo Guedes. O que ele fez lá? Ele fez o IBMEC. E o Haddad, que era sócio dele, fez o INSPER. São escolas fantásticas. Mas por que não mais brasileiros poderiam ter bolsas para estudar nessas escolas de business? Por que não? Se eles sabem fazer o diabo da escola, que se dê dinheiro para o aluno estudar lá. Né? O artigo 170 de Santa Catarina faz isso para a área social, se faria um projeto de bolsas na excelência. Então, esses sistemas podem se expandir. Né? Eles podem se expandir, o franchising permite, a emulação, a repetição é possível de ser feita. E por que os bancos não podem fazer outras escolas de finanças? Porque com o dinheiro de impostos e tudo... Por que nós estamos perdendo essa oportunidade e bloqueando isso? Por que não desbloquear esse caminho? Os empreiteiros, as construtoras brasileiras são enormes, não poderiam investir nas escolas de engenharia existentes, fazendo spin-offs, fundações, centros e tal, e até escolas próprias. Por que Andrade Gutierrez não pode ter né? Porque se nós formos esperar pelas mudanças no sistema universitário federal brasileiro, nós vamos esperar muito, senador. Talvez o exemplo de outras coisas mova muito mais a agenda tradicional do que tentar mexer na agenda tradicional.
Eu penso assim, me lembro quando se começou a fazer OS, a melhor coisa que se dizia sobre OS é não faça onde já está funcionando por muito tempo, faça uma coisa nova. Não pegue a coisa velha que vai se perder mais energia, né? Então, eu vou dar um exemplo pessoal, governador. Eu, na época de Sebrae, eu fui à Fundação Kaufman, Fundação de Empreendedorismo em Kansas City, porque nós precisávamos trazer um sistema de medição de empreendedorismo no Brasil, e a Fundação Kaufman fazia com o Babson College, que é um excelente ambiente de estudo de empreendedorismo, e no Brasil nós não temos. O que aconteceu? O Kaufman, antes de morrer, ao invés de dar o dinheiro para o governo americano, como o senhor falou do Bill Gates, ele pega $1 bilhão e doa para uma fundação privada, que é o que o Endeavor faz com o grupo da Ambev, mas não tem incentivo para fazer. Eles estão fazendo o Endeavor. O Kaufman doou $1 bilhão. Quando eu cheguei lá, governadora, 15 anos atrás, a fundação já valia 8 bilhões. Hoje deve valer 30. E ela só faz isso. Ela cuida de empreendedorismo. Ela cuida de conhecimento para o empreendedorismo, dissemina e faz as parcerias e faz essa disseminação. Nós trouxemos para cá e hoje o GEM Monitor mede o empreendedorismo no Brasil e comparativo com o resto do mundo, né? Então, eu estou terminando aqui mais rapidamente, que o recurso público seja investido em projetos de pesquisa meritocráticos, igual o que o senhor falou. Que as bolsas possam ir além do ProUni, mais para excelência e para mérito, isso eu já falei de outra forma, inclusive em escola de negócios. Que o imposto de renda e outros impostos sobre herança possam, intervivos e tudo isso, possa ser, se eu vou pagar esse imposto de intervivos, eu vou fazer a Fundação Osiris Silva e pegar a minha fortuna, né, e vou fazer a escola Osiris Silva. Eu vou contribuir com isso, vou juntar dinheiro de outros, eu vou falar com o cara da Ambev, porque tem uma ideia. E essa ideia da Embraer, ela vai ser uma fundação e ela vai sobreviver, né, e é uma fundação privada. Ampliar o programa Ciências Sem Fronteiras, governador. Todo mundo está falando hoje que esse programa é bom e ele é bom. Nós podemos tê-lo para as artes. Nós podemos ter para a música. Os chineses estão em toda parte, os coreanos ocupam nas artes, nós podemos ter isso nas artes criativas, no cinema, em games. Alguém vai dizer, mas games é maior que cinema. Aí nós falamos de coisas atuais, de mercados atuais. O governador Henrique fez lá em Santa Catarina o programa SC Games, né? Nós começamos isso lá, mas isso tem que ser um programa nacional. Qualquer jovem interior de qualquer cidade com um computador no lugar adequado produz. E essa cooperação internacional pode ser feita em turismo. Nós tivemos a Copa das Confederações. O maior problema da Copa das Confederações, sabe qual foi? Nós temos aprovação, governador, de 95%. Os 5% de aprovação, o peso da desaprovação foi no brasileiro, não fala a língua estrangeira. Agora, eu vou ensinar. O Brasil é o segundo ou terceiro mercado de língua estrangeira do mundo, mas ninguém fala. Como é que se aprende uma língua? Você vai trabalhar, vai fazer um treinamento numa escola em Barcelona e vai atender no Hotel Hyatt de Barcelona. Está resolvido o problema. Ele volta, pronto, está resolvido. Em 6 meses, 1 ano, está resolvido um problema que aqui leva 10 anos para resolver. Por quê? Esse é um conhecimento tácito, não é um conhecimento explícito. Você não ensina uma pessoa a fazer determinadas coisas por ensinar como fazer. Você precisa fazer com que ela faça, né? Essa separação no Brasil é dramática. Aí nós vamos entrar na questão das escolas técnicas, é todo um outro tema. Trazer professores estrangeiros para o Brasil, inclusive nas federais, mas trazer mais professores estrangeiros. É custo-benefício, é barato. É como aquela companhia indiana comprou a Volvo, ela comprou de graça 2 bilhões, ela comprou 100 anos de história automotiva. Essa é a inteligência. Só que você traz um professor, pode ser até como fez o senador Luiz Henrique, ele criou o Bolshoi. O que ele trouxe? Ele trouxe 300 anos de um conhecimento. E as empresas olham para aquilo com dúvida. Elas não têm os mecanismos ou não têm a cultura para entender o significado disso. E a dificuldade é todo ano, não é, governador? Todo ano para botar o Bolshoi em pé, né? Trazer professores do mundo. Nós teríamos uma outra Olimpíada se nós tivéssemos trazido professores para os esportes olímpicos há 10 anos atrás. Teríamos mais sucesso em 2016. Né? Os americanos fazem disso. A bomba H é isso. Ou não é? Nós tivemos lá no Fisher & Throp, no laboratório lá, né? O brain drain é isso. Nós precisamos trazer as pessoas, abrir esse país. O país já foi um país de imigrantes, hoje é um país fechado, um país tacanho, um país temoso, um país travado. Inclusive, a Comissão de Senado americano propôs ao senador Luiz Henrique uma comissão intersenado Estados Unidos e Brasil para discutir esse problema lá também, porque a tacanhice também atacou lá, né?
E os Estados Unidos está ligado à imigração. O sucesso dos Estados Unidos está ligado à imigração. Eles querem discutir conosco, pedir o nosso apoio, porque eles estão com dificuldade lá também. E esse é um tema que poderia ser tratado, porque essas competências vêm prontas, vêm pagas. Eu estou terminando realmente. Mais 2 itens. Apoiar tecnologias de ensino revolucionárias, EAD, softwares, isso tudo não tem nada, não tem incentivo. Quem está no mercado fazendo EAD, tecnologia de ensino, software, está sozinho. Não tem ninguém para ajudar. Nada. Absolutamente nada. Tecnologias de multiplicação de conhecimento, nada. Né? E, no final, o básico, ensinar os professores, levar os professores para fora do país. A gente quer que determinados professores mudem. Nós pegamos os nossos professores, o professor Osíris Silva tocou nisso, do nível mais baixo, professor Buarque, de Holanda, nós precisamos pegar do meio. Né? Não, os mais caros não vão ser professores, vão ser engenheiros, vão trabalhar nas empresas, mas não podemos pegar só o bottom line dessa história. E nós temos que preparar essas pessoas lá fora, levar os nossos professores para esse Brasil sem fronteiras. Nossos professores têm que ir ver outras coisas para proteger esse repasse desse conhecimento para os nossos alunos. Então, é isso. Eu acredito nessa Roma Morena do Darcy Ribeiro. Eu tive o prazer de conviver um pouco com ele, que é o fundador dessa maravilhosa UNB, dos professores Reutemann e Formiga aqui. Né? Mas nós não podemos deixar de aprender com todas essas outras experiências e com as nossas. E eu penso, senador, a minha contribuição aqui, me colocar à sua disposição, esse país precisa de arcabouço jurídico. Leis mudam esse país. Aqui, eu não sei se foi, acho que foi no governo do governador Buarque de Holanda, que foi o negócio do cinto e de atravessar na faixa branca, né? Em Blumenau é uma cidade alemã. As pessoas não param na faixa branca e não usam cinto como aqui. Então, não é uma questão de antepassados, é uma questão de uma boa legislação que as pessoas entendam que é boa para elas, que elas compreendam. Isso talvez possa ser o começo de um consenso. Fazer as coisas funcionar no Brasil é melhor do que discurso. Então, se nós conseguíssemos fazer o modelo funcionar, eu acho que o discurso já estaria feito. Muito obrigado.